Só o Senhor é Deus, irmã. Ainda bem, né, irmão Sebastião? Quantas vezes eu falo isso para Deus, eu vejo certas coisas e falo, Senhor, só o Senhor é Deus. Só Tu pode mudar essas coisas, eu não posso. Então eu, orando a Deus, eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre para a Tua igreja? O que o Senhor tem para eu ministrar para a Tua igreja? E já há alguns dias eu venho lendo a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, irmãos. Sabe, eu acho que durante toda a minha vida de estudante eu li livro demais. Agora eu entendo que o meu prazer está na Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu fico maravilhado com a Bíblia. A Bíblia para mim é um livro insubstituível. E é maravilhoso quando você vai pegando a intimidade com a Bíblia. Você vai encontrando e descobrindo cada dia mais e mais respostas na Bíblia, explicações na Bíblia. Que eu olho para aqueles meus livros assim, eu falo, vocês são tudo pequenininho perto da Bíblia. Você sabe que eu tenho mais de 1000 livros. E eu olho e falo, vocês são tudo pequeno perto da Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Tem um texto no Salmo 119, que não é o que eu vou pregar agora, mas que eu lembrei aqui agora, que diz assim, que a palavra de Deus, irmã Silvia, ela dá entendimento, minha querida, aos mais simples. A palavra de Deus não tem aquela coisa como eu tenho um livro lá em casa, irmãos, de teologia sistemática, dessa grossura assim, de um autor chamado Paul Tillich. É um teólogo aí católico, um Zé aí. Meu querido, eu pego o livro daquele cara, eu leio para cá, eu leio para lá, e eu falo assim, o que esse cara quis dizer com isso? É que isso é burrinho, pastor. Não, eu não sou lá muito brilhante, mas burrinho também eu acho que eu não sou. Porque parece que dá a impressão que assim, livro bom é livro que fala difícil. Mas o que adianta falar difícil e não falar nada? Então por isso que eu gosto da Bíblia. Eu amo a Bíblia por causa disso. Porque a Bíblia fala, o Espírito Santo dá entendimento ao mais simples, e tudo que tem na Bíblia faz sentido. Tudo que tem na Bíblia é maravilhoso. Então aí o Senhor tem me levado nesses últimos dias a ler, a meditar, a refletir, e a escrever alguma coisa sobre as viagens de Paulo. Ontem à noite, lá em São Bernardo do Campo, uma conferência missionária, eu preguei alguma coisa dentro da primeira viagem missionária. E hoje o Senhor me levou para a segunda viagem. E isso que eu vou falar para vocês tem a ver com o que vai acontecer sábado aqui, com toda a nossa igreja, pela fé, porque só o Senhor é Deus. Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11. E o tema da minha palavra com vocês hoje, Obrigado, Michel, querido, mas eu vou levar... Esse texto é um pouquinho longo. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. O tema é despertamento evangelístico. Despertamento evangelístico. Fafá, a hora que você chegar aqui, escreve para nós, filha, por gentileza. Despertamento evangelístico. Diga, repita comigo assim. Despertamento evangelístico. Para você não esquecer. E nem eu, né? Imagina eu esquecer. Amados, eu quero começar dizendo para vocês, já te agradecendo pela tua atenção, que Deus, ele cuida da sua igreja, tendo como instrumento insubstituível a sua palavra. Deus, ele cuida da igreja através da Bíblia Sagrada. Também conhecida como Sagradas Escrituras ou Escrituras Sagradas. Também conhecida como Palavra de Deus e por aí vai. Mas esse é o instrumento que Deus usa para cuidar da sua igreja. Deus não cuida da sua igreja através da psicologia. Não.
Deus não cuida da sua igreja através da sociologia. Também não. Deus cuida da sua igreja através da sua palavra. Por isso que nós, pastores, pregadores, educadores cristãos, nós ministramos mensagens, estudos bíblicos para vocês, porque a palavra de Deus como um todo, ela tem 3 propósitos fundamentais. Os principais. O primeiro é ensinar. O segundo é corrigir. E o terceiro é orientar. Se você olhar para a palavra como um todo, você vai perceber que de todos os objetivos dela, eles convergem para essas 3 ações. Ensinar e orientar. A gente pode ver isso claramente, não precisa abrir, eu só vou ler para vocês, no que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo escreveu assim para Timóteo: olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Guarda isso, boa obra. Tem gente que fala assim, isso aqui é para pastor. Não, isso aqui é para a igreja. Porque homem de Deus aqui não está no sentido de cargo, de posição. Então ela serve para, de novo, joia. Para que ele faz isso? Para que a igreja cumpra os seus 2 propósitos principais, que é glorificá-lo e torná-lo conhecido. 2 propósitos únicos que a igreja tem: glorificar a Deus e a Jesus e torná-lo conhecido. A igreja existe para isso. Não quer dizer que ela não pode fazer outras coisas, ela pode fazer um monte de coisa. Mas os propósitos, ou os objetivos, ou a finalidade principais da igreja é glorificar ao Senhor e fazê-lo conhecido. Então Deus, através da sua palavra, que ensina, que orienta, né, que corrige, Ele mantém a sua igreja dentro dos seus propósitos, que é de glorificá-lo e de torná-lo conhecido. Amém? Dá para entender até aqui. Quando a igreja ela sai fora, ou ela se afasta, ou ela se desvia, quando ela deixa de glorificar a Deus, quando ela deixa de torná-lo conhecido, Deus vem com a sua palavra para corrigi-la. Por que Deus faz isso? Porque Deus está preparando a sua noiva, que é a igreja, para o encontro triunfal. A igreja vai se encontrar com Jesus em breve. Então ela está sendo preparada, ou melhor dizendo, usando uma palavra mais adequada, ela está sendo santificada. Por isso que ele ensina, corrige e orienta. Para que aqui na terra ela cumpra o papel dela. A razão pela qual ela está aqui ainda, que é glorificar a Jesus e torná-lo conhecido. Amém? Por isso que a gente costuma dizer, a gente ouve as pessoas falando, e muitos irmãos não entendem, que a tarefa primordial da igreja é proclamar as boas novas, é pregar o evangelho, é falar de Jesus, porque desta forma, ela que já glorifica, ela vai tornando-o conhecido entre as pessoas, de perto, de mais ou menos perto e de longe. Ela vai cumprindo a sua tarefa. Então o Senhor a ensina a respeito dele, a ensina a respeito do seu poder,
a ensina a respeito da sua tarefa, ele a corrige quando ela não está de acordo com isso, e ele a orienta. Aonde ela tem que ir, o que é que ela tem que fazer, quem ela tem que abordar. E tudo isso o Senhor faz através da palavra. Amém? Até aqui? É por isso que Pedro, não precisa abrir, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, vocês conhecem bem, ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar o evangelho, a fim de tornar Jesus conhecido, a fim de levar a salvação àqueles que estão em trevas. Quando a igreja não faz isso, Jesus vem e a corrige, a ensina novamente, reorienta os seus passos, reorienta a sua caminhada. Por isso, queridos, nesta noite, levando em conta o que vai acontecer no sábado, mas principalmente a nossa tarefa como igreja, glorificar a Deus e torná-lo conhecido. Por isso que nesta noite, além do fato do que vamos fazer no sábado, mas considerando principalmente a nossa tarefa como igreja, de tornar Jesus conhecido, eu queria olhar para essa segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, em especial para o tempo em que Paulo permaneceu na cidade europeia de Filipos. A primeira cidade da Europa onde Paulo chega com o evangelho. Paulo passa um tempo ali em Filipos. Então eu queria pensar como você sobre esse tema despertamento evangelístico dentro dessa segunda viagem missionária de Paulo, focando geograficamente a cidade de Filipos e o trabalho dele lá. Amém, irmãos? Então vamos lá. Na permanência de Paulo em Filipos, tem pelo menos 3 episódios aqui fantásticos. Que a gente tem que parar para olhar, para ler, para meditar. Pelo menos 3 são fantásticos. O primeiro é a conversão de uma mulher chamada Lídia. Não é Lígia, é Lídia. Aliás, você quer deixar a Lígia brava, chamar ela de Lídia. Ela era pequenininha, meu sogro, para mexer com ela, ficava chamando ela de Lídia. E ela ficava bravinha, toquinha assim, brava que só ela. Era a conversão de Lídia. O segundo evento impressionante que tem aqui nessa parada de Paulo em Filipos é a libertação daquela jovem adivinhadora. E o terceiro evento é a conversão do carcereiro, que a gente conhece bastante. E eu queria pensar em despertamento evangelístico, olhando para a conversão de Lídia, olhando para a libertação da jovem adivinhadora e para a conversão do carcereiro. Amém, Jesus? Então, se você puder digitar esses 3 também, Fafá, eu te agradeceria. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a conversão de Lídia. Agora a gente vai ler o texto, que é Atos 16, de 11 a 15. Quem for achando, diga amém. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e daí a Filipos, cidade da Macedônia. Essa Macedônia atual que você tem ali na fronteira com a Grécia. Primeira do distrito e colônia. Isso quer dizer que Filipos era uma cidade romana muito importante ali naquela região. Nessa cidade permanecemos alguns dias.
No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficais. E nos constrangeu a isso. Veja. Momento maravilhoso, né, irmãos? Ali em Filipos, pela descrição que Lucas faz aqui, não havia uma sinagoga instalada, construída. Não havia. Eles vão procurar no sábado um lugar de oração. E esse lugar de oração fora da cidade era ao ar livre. Vocês sabem que para que houvesse uma sinagoga instalada em alguma cidade, em algum lugar, era preciso que houvesse pelo menos 12 líderes familiares para a sinagoga se instalar. 12 chefes de família. Como a Bíblia não fala em nenhum momento de Paulo em Filipos indo a uma sinagoga, irmã Vanessa querida, é sinal que não tinha, senão a Bíblia falaria. Porque em todas as outras viagens, aonde ele foi em sinagoga, a Bíblia cita. Desde o comecinho da primeira viagem, a Bíblia vai citando. Era prática de Paulo fazer isso. Era cumprimento, inclusive, do próprio mandato do Senhor. Primeiro as ovelhas de Israel. E Paulo fazia isso fielmente. Mas aqui em Filipos, por ele ir a um lugar de oração, ao ar livre, num sábado, a gente já percebe que não tinha uma sinagoga ali plantada. E, portanto, a influência judaica aqui, você pode perceber que na leitura desse texto e da própria carta aos Filipenses, a influência judaica passa batido. Você não vê rejeição, você não vê oposição. Não. Você vai ver oposição aqui em Filipos, daqueles caras que exploravam a moça que adivinhava pelo poder dos demônios. É a única oposição que leva Paulo para a cadeia. Paulo e Silas. Mas oposição de judeu perseguido não tem no texto. Eu disse para você, eu amo ler a Bíblia e eu fico com o texto. Eu não quero saber se historiadores, escavadores e qualquer outra coisa aí que leve esse nome dizem. Eu quero ficar com o texto. O texto diz que não tinha. Se não tinha, não tinha, acabou. E aí o Paulão, ele vai lá, ele e Silas, possivelmente Timóteo está junto, porque ele está trazendo Timóteo com ele. A Bíblia não diz se Timóteo estava, mas diz que ele estava junto com ele. Não é? E eles vão lá no lugar de oração, estão lá no ar livre e tal. Aí começam a chegar algumas mulheres. E Paulo, nós não sabemos se ele começou a pregar por causa que as mulheres chegaram, ou se ele estava compartilhando com Silas, Timóteo e mais alguém. Nós não sabemos. O fato é que aquelas mulheres começam a ouvir o que Paulo está falando. E você sabe qual era a mensagem dos apóstolos. Cristo e este crucificado. Como ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 19 em diante. Cristo e esse crucificado. Essa era a pregação deles. E a Bíblia diz que uma mulher, eu estou só repassando o texto, uma mulher que era uma comerciante, nascida na cidade de Tiatira, ela não morava em Tiatira, ela morava ali em Filipos, porque ela pede para eles ficarem na casa dela, então é sinal que ela morava ali. Essa mulher era temente a Deus. Era muito comum esse tipo de gente aqui no Antigo Testamento. Lembra de Cornélio? Quem lembra de Cornélio? Atos 10. Ô, o Chumbinho está lendo a Bíblia, hein, rapaz? Que bênção. É porque lá nos ciganos ele faz Jesus conhecido. Ele leva a Bíblia lá, como vocês em outros ministérios missionários fazem também. E eu quero crer que aqueles que não fazem parte de nenhum ministério missionário também fazem onde estão, aonde vão e tal. Então, mas aí é outro capítulo.
A Lídia, ela é temente a Deus. Mas a Lídia, ela não conhecia a revelação de Deus. E a revelação de Deus, você sabe qual é. É Jesus. E aí, ela está ouvindo Paulo falar. O texto diz no versículo 14 que o Senhor abriu o coração dela para atender as coisas que Paulo dizia. Paulo estava proclamando as virtudes daquele que tirou ele das trevas e o levou para a sua maravilhosa luz. Paulo estava pregando o evangelho. Paulo estava proclamando as boas novas. E Deus abre o coração de Lídia, irmã Sandra. Interessante isso. Ela temia Deus, mas não tinha ainda a revelação de Deus. E aqui Deus dá essa revelação. E essa revelação de Deus, que é Jesus Cristo, ela crê, ela é batizada, e pelo que o texto diz, toda a sua casa crê, não é? São batizados, e é bem provável que a igreja em Filipos tenha começado na casa de Lídia. Essa maravilhosa igreja, a igreja com a qual Paulo tinha mais afinidade. A igreja para a qual Paulo escreveu uma carta que não tem uma repreensão. A igreja onde Paulo fala várias vezes sobre a palavra alegria. Lídia se converte. E quando eu olho, queridos, para esse texto que o Senhor colocou no meu coração, foi a palavra oportunidade. Despertamento evangelístico tem a ver com a palavra oportunidade. Oportunidade. Oportunidade do quê? Primeiro, de alcançar alguém que sabia alguma coisa de Deus, mas não sabia o principal, que é Jesus. A principal mensagem da Bíblia é o Senhor Jesus. Ela era temente a Deus, mas ela não sabia quem era Jesus. Ela respeitava certamente os mandamentos, ela respeitava certamente algum princípio religioso, judaico, mas ela não conhecia Jesus. E na chegada de Paulo àquela cidade, irmã Terezinha querida, a senhora que é a mãe do nosso movimento missionário no sertão. Eu tenho uma notícia boa para dar para a senhora. Não, é sério, boníssima, boníssima. Deus usou aqui a tua vida, aquele dia aqui, como eu sempre falo. Quarta-feira passada eu tive uma reunião com o nosso presidente nacional. E nós vamos começar um trabalho de evangelização e de plantação de igrejas por todo o sertão do Nordeste. E Elias vai ser o nosso homem para trabalhar lá. E tudo isso começou com aquela palavra que Deus deu para a senhora e a senhora falou para mim. Tudo isso tem a ver com aquele dia para a glória de Deus. A oportunidade de alcançar. Você já parou para pensar quantas Lídias existem aqui em Arthur Alvim? Pessoas tementes a Deus. Pessoas que até vão em algum tipo de igreja. Pessoas que até respeitam a Bíblia. Pessoas que até fazem algumas obrigações religiosas. Mas elas não conhecem a revelação de Deus em Cristo Jesus. Eis aí a oportunidade para nós. A oportunidade de nós chegarmos perto dessas muitas Lídias que devem existir neste bairro, que talvez você até conheça, no nosso bairro. De dizer para elas, de falar para elas, acerca da revelação de Deus em Cristo Jesus. Você conhece alguma Lídia aqui no bairro? Você conhece? Você deve conhecer todo mundo, né? É os dois vereadores do bairro, eles conhecem tudo. Irmão Netinho Chumbim. Está cheio de gente assim. Pronto, então o senhor já sabe onde o senhor vai sábado. Não é? A oportunidade. Irmãos, está na hora da igreja se desburocratizar.
na hora de parar com esse negócio que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo. Está na hora da gente fazer o que Paulo fez. O anjo mandou ir para Filipos, ele catou o navio e tchau e benção. E foi para lá e chegou em Filipos, encontrou aquela mulher, pregou o evangelho, Jesus abriu o entendimento e na casa dela começou uma igreja. Oportunidade de alcançar. Oportunidade de estender. Porque a Bíblia diz no verso 15 que ela e toda a sua casa foram batizados. Mas a Bíblia não diz que Paulo pregou para a casa dela toda. A Bíblia diz que Paulo pregou para ela. Então quem é que levou a palavra para dentro da casa dela? Provavelmente quem foi? Foi Lídia. Vocês lembram daquele endemoniado gadareno? Com certeza a família toda sabia quem ele era, não era? Porque normalmente as famílias não dão muito valor para quem dá certo, eles dão valor para quem dá errado. Valor negativo, é claro. Todo mundo fala mal de quem deu errado. Todo mundo fala, lá vem, olha, você vai ter almoço domingo lá em casa, não chama fulano, porque ele vai chegar sempre bêbado, ou ele vai chegar drogado, ou ele é isso, ou ele é aquilo, ou ele é aquilo. Eu cansei de ouvir isso, antes de conhecer Jesus. Você imagina quando aquele endemoniado, ex-endemoniado gadareno, chegou na casa dele? Vestidinho, cabelinho penteado, calmo. Você imagina a reação da família, qual foi? Acho que ele só precisou falar assim, Michel. Foi Jesus. E foi entrando para o quarto dele. O quê? Foi Jesus. Ah, meu amado, às vezes apenas essas duas palavras, foi Jesus, pronto, o Espírito Santo já começa a fazer uma obra maravilhosa. A coisa que deve ter acontecido com Lídia foi isso: olha, eu era temente a Deus, eu respeitava a Deus, mas este homem que chegou aqui em Filipos, ele aproveitou a oportunidade e falou para mim da revelação de Deus, como Deus se revelou. Ele falou para mim de Jesus. E eu estou falando para vocês agora. E a família toda se converte. Então, a oportunidade de alcançar, a oportunidade de estender esse alcance e a oportunidade de plantar uma igreja. Porque de acordo com Atos 16:40, se você quiser olhar lá, diz assim: tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se Paulo e Silas para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então ali já tinha uma igreja. Talvez formada por ela e pelos seus familiares, não importa. Mas já tinha uma igreja plantada ali. Já tinha nascido uma igreja ali. Não tinha construção, não tinha banco. Mas tinha gente com o coração cheio da presença de Jesus. E isso é que é uma igreja. Uma igreja não é um prédio. Uma igreja não são seus confortos. Uma igreja é gente cheia de Jesus. É gente convertida a Jesus. É gente que creu em Jesus. A oportunidade. A palavra que eu tiro para mim, vinda de Deus, sobre a conversão de Lídia foi essa: oportunidade. A palavra que eu digo para você para sábado é essa: a oportunidade que nós temos de levar o evangelho para muitas Lídias que estão aí e quem sabe até sendo enganadas. Faz a novena tal que resolve. Faz não sei o que resolve. Não vou jamais ridicularizar religião nenhuma, porque eu acho isso uma baixaria sem tamanho. Mas isso não resolve nada. O que resolve é Jesus. Você pode dizer bem alto: o que resolve é Jesus. Oportunidade. Deus está nos dando oportunidades para que pessoas conheçam Jesus. E a partir daquelas pessoas, a obra de Deus avance, alcançando suas famílias, alcançando outras famílias e estabelecendo igrejas que vão fazer a mesma coisa com tantas outras Lídias que estiverem por aí. A palavra é oportunidade. Você já esteve diante de uma oportunidade?
Normalmente a oportunidade é coisa boa, não é? Há muitos anos atrás, chegaram para mim e falaram, um ex-chefe meu falou assim para mim: olha, determinada empresa vai te procurar e eles vão te oferecer 3 vezes mais do que você ganha aí. Adivinha o que eu fiz? Não sei. Vou avaliar. Vou pensar. Eu falei, qual é o telefone? Uma filha de 4 anos, né? Ele já tinha na época, Débora recém-nascida. 3 vezes. Mas o senhor tinha que orar. Meu filho, eu entendo que o crente fiel a Deus, ele tem que orar, mas ele tem que passar pelas portas que Deus abre para ele. No outro dia de manhã eu estava lá na empresa. Vocês me querem aqui? Queremos. Paga quanto? Pagamos 3 vezes o que você ganha. Falei, então está fechado. Oportunidade. Tem oportunidade que Deus não vai dar 2 para você. Deus deu à igreja a oportunidade de fazê-lo conhecido. Jesus deu à igreja essa grata e maravilhosa oportunidade. Você já imaginou você tendo alguém na sua família, ou nós tendo alguém na nossa família, como aquele ex-endemoniado gadareno, e a gente olhando para ele e falando assim, meu Deus, mas o cara não dorme mais em cemitério, o cara não anda nu pela rua, o cara não se corta com pedras, o cara está em perfeito juízo, e ele está dizendo para todo mundo aqui em Decápolis, ou aqui em Arthur Alvim, que foi Jesus que fez isso por ele. Você já parou para pensar quanta esperança esse cara não levou, meus irmãos? Quanta esperança esse homem não levou para tanta gente. Você já parou para pensar o teu testemunho, principalmente você que mora aqui no bairro, que é conhecido por todo mundo, o efeito do teu testemunho para pessoas que hoje estão vivendo a mesma situação difícil que você viveu há anos atrás. Você poder dizer, eu não sou mais aquele velho homem, aquela velha mulher. Jesus mudou minha vida. Isso tem uma força tão grande porque a pessoa te conheceu. A pessoa sabia o que você era. A pessoa sabia o que você fazia. E agora a pessoa vê você completamente restaurado por Jesus. Foi Lídia. Eu era temente a Deus, mas esse temor meu aí não era quase nada. Agora eu sei quem é Jesus. Agora aqui na minha casa não se fala mais. E olha, naquela época, ser comerciante de púrpura era ganhar muito dinheiro, viu? Porque eles tingiam tecidos com isso. E esses tecidos eram caríssimos quando eram vendidos. Nessa casa não se fala mais em ganho. Nessa casa não se fala mais em vendas. Nessa casa não se fala mais em riqueza. Nessa casa agora se fala em Jesus. Glória a Deus. Vamos para o segundo. Eu falei de 3 episódios, vamos para o segundo. A cura daquela jovem adivinhadora. Atos capítulo 16, na sequência, de 16 a 22. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, eram autoridades romanas, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos.
levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha só. Naquele mesmo lugar de oração, onde Lídia ouviu a pregação de Paulo, Paulo proclamando o reino de Deus, o evangelho de Jesus, naquele mesmo lugar, apareceu essa moça possessa de um demônio adivinhador. No mesmo lugar, interessante isso. E ali por vários dias, diz a Bíblia, que essa moça, que ela era explorada comercialmente por homens inescrupulosos, ela ficava dizendo coisas que pareciam ser inspiradas por Deus. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas onde é que tem demônio aí? Esse Paulo era um exagerado. Esse Paulo era um cara meio doido. O diabo faz muitas coisas para enganar as pessoas. Em muitos lugares ele põe doenças e ele tira a doença. Abre portas, inclusive comerciais, financeiras. O diabo usa de tudo para prender as pessoas. Essas adivinhações, então, nem se fale. E Paulo, usado por Deus, ele expulsa o demônio daquela moça. E aquela moça já não pode mais adivinhar. E os seus donos, os seus senhores, já não podem mais ganhar dinheiro com ela. E isso traz uma agitação terrível. Paulo é acusado, Paulo é agredido, Paulo é açoitado e Paulo é preso por causa de uma moça que foi liberta dos demônios. Se do episódio de Lídia, o Espírito trouxe ao meu coração a palavra oportunidade, do episódio da cura da jovem adivinhadora, o Espírito trouxe ao meu coração a palavra propósito. Propósito. Você me acompanha? Propósito do quê? Primeiro, de mostrar naquela cidade o poder que Deus tem. Ele olhou para aquela moça, ele discerniu pelo Espírito Santo que era um demônio que estava na vida dela. Ele orou e ele ordenou e disse: retira-te dela. E imediatamente o espírito maligno saiu. Sabe o que é isso? Isso é poder de Deus. Isso está dentro do mandato de Jesus para a igreja. Curarão os enfermos, expulsarão os demônios. E se beberem coisa mortífera, nenhum mal lhes fará. Esse é o tipo de coisa que acontece com a igreja que está dentro do propósito de Deus. Tem gente que pergunta para mim: pastor, por que a gente não vê milagre mais hoje dentro da igreja? Porque ninguém aqui dentro precisa de milagre nenhum. Quem precisa de milagre é quem está lá fora. Aqui dentro não tem ninguém endemoniado. Aqui dentro não tem ninguém atormentado. Aqui dentro tem pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Mas isso não quer dizer que o milagre parou. Você tem que entender que as maravilhas do Senhor, elas acontecem quando a igreja está cumprindo o seu papel. Por que Manuel de Melo foi tão usado como ele foi? Porque a igreja estava cumprindo o seu papel. Proclamando Jesus, anunciando Jesus. Para quem ouviu aquele homem, teve essa maravilhosa oportunidade de ouvir aquele pregador, aquele simples pregador. A única mensagem de Manuel de Melo era Jesus. Manuel de Melo não discutia predestinação. Manuel de Melo não discutia nada dessas polêmicazinhas bobinhas entre religião. Manuel de Melo pregava Jesus. Manuel de Melo pregava o homem de Nazaré, uma das mensagens mais famosas dele. E quando ele pregava, ele anunciava, ele proclamava Jesus, ele fazia o que a igreja tem que fazer. Sabe o que acontecia?
paralíticos eram curados, cegos enxergavam. Aonde estavam essas pessoas? No meio do povo. Sabe onde a gente parou? Não foi quando o Manuel de Melo faleceu. Aprove a Deus levar o missionário. Foi não entendermos o legado que ele deixou para nós. Que Deus queria nos usar e quer nos usar para dar continuidade no que começou com ele. É aí que a gente tropeçou. E Deus está chamando a gente de volta. E Deus está querendo que a gente entenda uma coisa, que nós não estamos dentro de um mosteiro para passar o tempo todo elaborando maluquice. Nós estamos no meio de um mundo mau, de um mundo que só tem uma esperança. E a esperança deste mundo violento, a esperança desse mundo corrupto, desse mundo podre, é somente, tão somente, a pessoa gloriosa de Jesus. Não há outra esperança, não há outra resposta, não há outro caminho. Jesus é tudo, Jesus é exatamente tudo o que o mundo precisa. Quando eu olho para a jovem adivinhadora, para esse episódio, o Espírito Santo trouxe para mim essa palavra propósito. E o primeiro propósito de mostrar para aquelas pessoas que o nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer obra do diabo. Aleluia! Quanta gente aí fora está endemoniada? Quanta gente aí fora está endemoniada? E você está achando que o consultório do psicólogo vai libertar? Que fazer uma boa faculdade vai mudar a situação dele? Nada disso vai mudar. Porque a Bíblia diz que só existe um nome dado entre os homens, pelo qual importa que o homem seja salvo. E ser salvo significa também ser liberto das trevas. Porque ninguém é salvo se não for liberto das trevas. E este nome é Jesus. Diga bem forte comigo. E este nome é Jesus. Aleluia. O propósito de mostrar o poder de Deus. O propósito de testemunhar a perseverança da igreja. Porque eles são presos, eles são açoitados, eles são levados à prisão, eles são amarrados, acorrentados na prisão. Tudo por causa de uma jovem. Tudo por causa de uma vida. Eles não desistiram. Eles não vamos falar nada não, porque é o seguinte, tem uns caras ali que eles exploram financeiramente. E se a gente, Paulo, não vai orar não, Paulo, porque vai arrumar problema, nós não estamos aqui para arrumar problema, mas ali estava uma vida oprimida pelo diabo. É por isso que eu digo para você, a igreja precisa se desburocratizar. Nós aqui, nós estamos burocráticos demais. A única palavra que resolve o problema de um endemoniado é essa: espírito maligno, retira-te dele. E sabe com quem está essa palavra, queridos? Conosco, comigo e com você. Com cada crente lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus. Com cada um de nós. Não, pastor, isso é um ministério específico. É o diacho da burocracia cristã. Que fica pondo regra aonde Deus não pôs regra. Que fica atrapalhando os crentes de serem usados por Deus. Deus quer usar cada um de nós, amados. Não, mas espere aí, você já é pós-graduado em teologia? Por favor, lembre de Pedro. E o homem ficou bravo. Não fiquei bravo não, meu amigo. É que Pedro olhou para aquele coxo e disse: não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, que é maior que a teologia, nós te damos. E o que é que nós temos? Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo sai pulando, e o coxo sai correndo. E dentro do templo está todo mundo glorificando a Deus. Ah, você fechou meu seminário. Eu não fechei seminário nenhum. Mas o poder de Deus está acima de qualquer ensino humano.
deixar Deus usar a gente, irmãos. Esse nome tem poder. Esse nome, o nome de Jesus Cristo tem todo o poder. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar tudo que der para a gente estudar. Mas nunca ache que você vai ter ministério porque você sabe muito. A gente tem ministério porque o Espírito Santo escolhe e o Espírito Santo capacita. Você não precisa ter o Espírito Santo para ser advogado. Você não precisa do Espírito Santo para ser farmacêutica. Você não precisa do Espírito Santo para ser dentista. Mas para ser crente, para ser pregador, para ser pregadora, para ser ministro do Evangelho, para ser qualquer coisa na igreja do Senhor, todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Todos nós, eu, você, todos nós. O propósito de testemunhar a perseverança. Você vai de novo na casa, você vai de novo naquela barraca daquele cigano bêbado. Você vai, vou. E o ciganada lá está olhando para você, chumbinho. E está perguntando um para o outro, que tanto esse missionário vem aqui. Aleluia. A resposta está no propósito de Deus. Deus resolveu salvar os ciganos brasileiros. Aleluia! Se pastor concorda, se lideranças não concordam, não importa. Deus, no seu propósito salvador, está atrás do cigano, está atrás do morador de rua, está atrás dos velhinhos do asilo, está atrás de tanta gente nos hospitais. Sabe por quê? Porque o propósito é dele. E a igreja tem que andar no propósito dele, não meu nem seu. Agora, você já parou para pensar no que essa prisão serviu? Pode açoitar, arreia a lenha neles com vara. E deve ter machucado feio. Porque a palavra de Deus diz que... Cadê aqui? Que a família do carcereiro, no versículo 33, lavou-lhes os vergões dos açoites. Deve ter machucado, hein? Pensa. A prisão só era um instrumento, um meio, mais nada. O propósito de mostrar o poder, o propósito de testemunhar a perseverança da igreja e o propósito de avançar no alcance. Porque o carcereiro estava lá dentro da prisão. Aqueles camaradas de hoje em dia que não leem a Bíblia e que para eles Deus é o ser mais maldoso da face da terra, porque eles não conhecem a Deus. Eles talvez diriam assim, mas Deus, que é Deus, permitiu que os seus servos fossem açoitados, fossem presos e amarrados com corrente lá no tronco. A prisão só foi um caminho, mais nada. Porque o melhor estava por vir. O propósito de Deus, querido, é que todos ouçam o Evangelho. Por isso que Ele vai levar a igreja aonde essas pessoas estiverem. Ele vai levar a igreja para dentro de prisões, muitas vezes. Não, então o irmão tem que ser criminoso. Não estou dizendo isso. Mas ser preso injustamente, talvez. Como acontece ainda no leste europeu. Irmãos nossos são presos. Como acontece no mundo árabe. Como acontece atualmente na Coreia do Norte. Aos montes. Ai, se Deus fosse amor, por que Deus permitia? Porque Deus tem propósito.
E Deus vai usar a sua igreja. Aí eu não concordo, então fica de lado. Fala para Jesus que você quer ser igreja, mas do teu jeito. E espera a resposta dele. Você vai ver o que ele vai te dizer. Depois você lê lá em Mateus capítulo 7. Lá está a resposta de Deus para esse tipo de crente. A prisão é só um meio. Meu querido, quanta gente escrava. Quanta gente dominada pelos demônios, talvez na nossa própria família. Aquilo que nós estamos chamando de doença, de comportamento anormal, a Bíblia está chamando de possessão demoníaca. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, mas Deus tem um propósito na vida deles também. Nós não somos o único povo que Deus vai salvar. A palavra de salvação está estendida para toda a humanidade. Então que o Espírito Santo nos ajude a entender o propósito de Deus. De mostrar através da sua igreja o seu poder. De mostrar através da sua igreja o quanto ela persevera por causa de uma alma. E de mostrar que toda e qualquer situação na face da terra, Deus pode usar como um meio para alcançar os perdidos. Quem conheceu José? Filho de Jacó. O cara recebe 2 sonhos de Deus. Onde ele acaba? Num buraco. Sai do buraco, vai para a casa do árabe. Na casa do árabe ele vai parar onde? Na masmorra. Podia ter morrido. Mas se Deus eu não quero, eu quero. Porque por onde José passou, a mão de Deus foi com ele. Deus nunca desamparou José. Deus nunca desamparou a Paulo. Deus nunca vai nos desamparar. Já indo para o último evento, para o último episódio, que é a conversão do carcereiro. O carcereiro fica dentro de onde? Onde é que ele trabalha? Na prisão, na cadeia. Aí Deus olha e fala, vou mandar Paulo e Silas para lá. Eu vou mostrar para eles que onde eu chego não tem cadeia que segura. Acompanha comigo, por gentileza. Isso é maravilhoso. Porque nesse episódio do carcereiro, eu vou correr aqui para não tomar muito tempo, a palavra que o Espírito trouxe ao meu coração foi o agir de Deus. Lá em Lídia, oportunidade. Na jovem adivinhadora, propósito. Aqui, agir de Deus. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Dentro do agir de Deus. Vocês me acompanham mais uns 10 minutinhos? O agir de Deus através do testemunho de Paulo e Silas. Que é isso, pastor? O que tem a ver? Meu filho, diz o texto no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Então vem cá comigo. O que aconteceu com eles antes deles estarem ali? Eles foram o quê? Você já imaginou como é que estavam as costas desses dois? Tudo machucado. Agora como é que pode uns camaradas todos machucados, depois de serem açoitados? E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, romano não é como judeu não. O judeu só podia dar 39 açoites. Romano não tinha limite. Arriava o pau mesmo e sem conversa. Machucados, meia-noite. Os caras estão orando. Que isso, gente. Os caras estão louvando a Deus. E eu estou achando que Paulo e Silas eram do meu time. Porque era meia-noite. Meia-noite está todo mundo dormindo, não está? Mas a Bíblia diz que os outros presos, os outros companheiros de prisão escutavam. Então eu estou imaginando que eles não estavam orando ou cantando assim de boquinha fechadinha, que nem a gente faz, né?
Eu acho que eles estavam cantando alto. Eu acho que eles estavam orando alto. Eu acho que eles não tinham vergonha de Jesus. Você sabe quem é que faz isso na vida de uma pessoa machucada com dor? Só tem um que faz isso. O Senhor. A presença do Senhor é maior do que a dor. Eu testifico isso pela minha vida para você. A presença do Senhor é maior do que a dor. Eu não sei que música que eles estavam cantando. Mas eles estavam louvando a Deus. Eles estavam orando. É o primeiro sinal do agir de Deus. Vai vendo. O segundo sinal vem depois, no 26. Olha o que o texto diz. Acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. De repente, de forma inesperada, diz a Bíblia, sobreveio tamanho terremoto. Ou seja, um terremoto muito intenso, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, as algemas que estavam prendendo. Soltou tudo. Provavelmente soltou da parede. Que isso que está acontecendo dentro dessa prisão? Lembra que eu falei para você que a prisão era apenas o quê? Um meio dentro do propósito. Você vê como Deus age? Imagina aqueles presos, pensando assim, esses dois aí, eles não são muito bons. Os caras estão arrebentados como a gente foi arrebentado também. Que romano tinha essa mania. Não prendia como prende aqui no Brasil, não. Que não pode pôr nem algeminha nos bracinhos das crianças. Não, não. Eles, quando prendiam, eles batiam feio. O que esses dois estão cantando essa hora, meia-noite? Ou vai dormir? Eles estão orando a Deus. Eles estão cantando. Aleluia. E o volume não era nada para dentro, não era nada baixo, porque eles estavam ouvindo. Aí veio um terremoto. De onde veio esse terremoto? Em nenhum lugar da Bíblia fala mais que Filipos era uma área sujeita a terremoto. O uso da palavra de repente dá a ideia de algo que aconteceu inesperadamente. Sacode a prisão inteira. Quem é que está fazendo isso? É o mesmo de Atos 4. Que quando Pedro e João chegam para os discípulos, eles estão orando, aí eles vão orar de novo, pedir intrepidez ao Senhor. A Bíblia diz que o lugar onde eles oravam tremeu. Deus tem experiência e poder para tremer as estruturas do inferno, meu amado. Eu não estou pregando um Deus do passado, eu estou pregando um Deus do presente, meu irmão. Deus tem poder. Quer ver outro? O texto diz que abriu tudo, soltou todo mundo. O carcereiro acorda do sono desesperado. Queria se matar porque os presos fugiram. Olha Paulo no verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Irmão Merces, na minha pequena imaginação eu fico pensando, qual é o preso que quando abre porta de cadeia e solta, fica ali parado olhando? Se eu estou lá, eu sou o primeiro a sair correndo. Oxe, irmã Terezinha, vamos ficar lá olhando para cá do Paulo? Falar, Paulo, o negócio teu com Jesus é com Jesus. Eu né? Vou cair na pista aí, já era, não é? Por quê? Quem foi que segurou aqueles presos ali? Porque certamente eles estão assim assustados. Eles estão extasiados com o que está acontecendo. O agir de Deus. Você pode dizer isso comigo? O agir de Deus.
Faz o crente no sofrimento louvar a Deus e depender de Deus. Faz Deus no meio do sofrimento do crente abrir portas. Faz Deus contornar situações que ninguém pode contornar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, quando nós, como igreja do Senhor, nós nos movemos para cumprir a nossa missão de evangelizar, de lançar a semente, de levar a palavra, nós precisamos entender e crer numa coisa: a mão de Deus vai agir ao nosso favor. Deus vai agir ao nosso favor. Em Marcos capítulo 16, versículo 20, o evangelista Marcos diz: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando a igreja cumpre o seu papel de tornar Jesus conhecido, aí ela vai ver milagre. Aí ela começa a ver milagre. Aí ela começa a ver a mão de Deus se movendo. Aí ela começa a ver realmente os demônios fugirem, as enfermidades saírem. Ela começa a ver coisas que ninguém jamais viu e que ninguém jamais poderia fazer. Quando ela começa a agir. Eu estava no Conselho Nacional, deixa eu contar isso, que isso é novo. Ontem de manhã, na terça-feira. E tinha uns irmãos lá conversando sobre uns trabalhos que eles iam fazer e tal. Aí eles vieram, me cumprimentaram. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou ali olhando para eles e alguma coisa estava me incomodando. Eu não entendia aquele incômodo, mas eu sabia que era do Espírito Santo. E de repente uma das moças que estavam ali, eu falei algo sobre o poder que Jesus tem de libertar, de transformar as pessoas. E eu disse para ela quem eu era e o que Jesus fez na minha vida. Era uma irmã. E ela disse para mim assim: pastor, Deus está usando sua vida para falar comigo. Por quê? Porque eu tenho um irmão, ele é esquizofrênico. Esse meu irmão dá muito trabalho na minha casa. Ele está internado num centro de recuperação porque ele é viciado em drogas. E eu disse assim para ela: a hora que você e sua mãe menos esperar, o seu irmão vai ser transformado num pregador do Evangelho. Na hora que eu disse isso para ela, aquele incômodo saiu do meu coração. Ontem eu encontrei com o esposo dela. E o Espírito Santo disse no meu coração: pergunte para ele do cunhado. Eu disse: ô meu irmão, e o teu cunhado, como é que ele está? Pastor, eu ia dizer para o senhor, estava esperando o senhor passar aqui para dizer o quê? Sexta-feira ele pregou a primeira mensagem lá no centro de recuperação, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus não mudou. Não deixe sua mente ser tomada pela incredulidade. Creia em Deus, creia na sua palavra, creia no Espírito Santo. Quando a igreja vai, os milagres e o poder e o agir de Deus vai junto. É Ele que vai abrindo portas. Não, vamos ver aqui como evangelizar no método XPTO. Não tem método, o método é vida com Deus. O método é vida de oração. O método é leitura da Bíblia. O método é revelação de Deus. É você deixar Deus te usar. É você deixar Deus colocar a palavra na tua boca. É você confiar no Espírito Santo. Mas isso só acontece quando a igreja vai. Não, não é não. O final do capítulo 28, quando Jesus disse: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, esse versículo está vinculado ao anterior. E qual é o anterior? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos em todas as nações. Amados, nós como igreja, nós já temos tudo. Em Cristo Jesus nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós já temos tudo. O problema da gente não crer que temos tudo é outro, mas que temos tudo nós temos. Porque agora na sua cabeça está pensando: se Deus faz milagre, porque Ele não faz um milagre? Porque você não crê, porque talvez eu não creia.
Nós somos diferentes daquelas pessoas que nunca ouviram nada. Jesus chamou os seus discípulos de homens de pequena fé. Nós não podemos ser pessoas de pequena fé. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós precisamos crer na palavra de Jesus. Nós precisamos crer no poder de Jesus. Nós não podemos ficar inventando coisas como que para esvaziar o poder de Jesus. As pessoas estão sendo enganadas por um evangelho sem vida, por um evangelho sem poder, por um evangelho sem a graça de Deus. Um evangelho de homens. Nós recebemos o evangelho de Cristo. O evangelho em poder, o evangelho que é vida, o evangelho que é liberação de graça, de milagre, de sinais sobre as pessoas. Nós não oramos quarta-feira aqui pelas pessoas que estavam doentes. Quem lembra disso? Essa hora a gente se esconde, né? Mas é verdade, queridos, o nosso problema é crer. O nosso problema, igreja, é crer no Senhor. Ai, pastor, mas eu sei o que está escrito em Atos capítulo 27, versículo 32. Não adianta apenas crer, aliás, saber. Não adianta apenas decorar. É preciso crer. Porque Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus disse isso, não sou eu. A Lígia estava com uma tosse terrível. E eu já estava preocupado. Mas nós oramos aqui. Eu vou falar dela porque eu estou vendo, está ali dentro da minha casa. Quando foi no dia seguinte, eu acordei, eu falei, ela sai mais cedo, sai bem cedo de casa para trabalhar. Eu perguntei para ela, e a Lígia? Eu não sei ainda, não liguei para ela ainda. Quando ela veio para o almoço, e aí, filha, como é que você está? Como é que você está? Se está melhor, levanta a mão. Pronto. Porque ali já assim, ela fala melhor. Você fala que está tudo bem. Mas ela levantou a mão, está melhor. Porque Jesus continua fazendo a obra. Jesus não mudou. Então se você está aí pensando, por que o milagre não bateu na minha porta? Toque, toque, toque. Porque a gente não crê mais que Jesus faz milagre. O Espírito Santo está chamando a gente de volta para crer. Para parar de dar ouvido a esses mortos espirituais que estão por aí pregando que hoje Jesus não precisa mais fazer milagre. Ah é? Então vai lá tirar aquele viciado agora da boca de fumo, sem o milagre de Jesus, sem a pregação do Evangelho. Eu quero ver se você tira. Agora à tarde tem uma pessoa que mora no apartamento de cima que nós moramos. E esse moço, ele toda hora está brigando sei lá com quem da família. Ele é muito agressivo, ele grita muito, ele fala coisas pesadas. Eu estava terminando de preparar a mensagem. Eu parei e comecei ali a orar, Senhor, em nome de Jesus, repreende esse espírito do inferno. Esse espírito do inferno vai levar morte nessa família. Esse cara vai acabar matando alguém aí já já. Eu quieto ali em silêncio, falando com Jesus. Elas estavam dormindo e eu ali, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele deu uma paradinha, daqui a pouco começou de novo. Eu intensifiquei a oração. Senhor, o Senhor tem poder. Parou na hora. Não é por minha causa, entenda isso. Eu não estou aqui para dizer para você que eu sou o bom da fé. Eu estou para te dizer aqui uma coisa. Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo, cheio de poder e de glória. A igreja não é como aqueles povos orientais que ficam dentro daqueles templos e ali sentando no meio daqueles como chama aqueles troços que sai fumaça lá? Incenso, e pensando, e meditando, e sai o que dali? Nada. Só fumaça. Nós não. A gente vai para a oração. A gente vai para a Bíblia. O Espírito Santo derrama autoridade. O Espírito Santo derrama poder. A gente vai para o incrédulo e fala para ele de Jesus Cristo, Senhor. E os sinais vão se seguir. E o que eu faço, pastor, com a minha doença? Já que o senhor sabe tudo, eu não sei tudo. Eu só falo para você, creia. Creia. Irmã Senira, quantos derrames a senhora teve mais na vida?
Eu me lembro do dia que as meninas me ligaram aqui e disseram que a irmã Senila estava passando mal, ela estava tendo um derrame. E eu não apenas sozinho orei, ela orou, a igreja orou. Nunca mais. Não, porque tem coisa, irmão, que Deus deixa marcado. Para que todos saibam que foi Ele. Aleluia. Tem coisa que Jesus faz, que é para a tua geração saber que um dia na tua casa, Jesus foi o Senhor. Jesus esteve presente. Para que os teus netos saibam que você não é a pessoa mais rica da família, a pessoa mais estudada, mas a pessoa mais crente, que um dia pregou para eles o Evangelho. E hoje eles são o que são, por causa do Evangelho de Jesus. Quando a igreja vai, o agir de Deus vai junto. Eu termino essa palavra, queridos, dizendo para vocês que nós temos a oportunidade de impactar o nosso bairro. Com a mensagem única e transformadora do Evangelho. Todos aqui podem pregar, não tem um que não possa. Todos possam, todos podemos. Se nós fizermos isso não apenas sábado, mas ser essa a nossa prática como igreja, nós estaremos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Nós estaremos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. E nós veremos o agir de Deus. Que grandes maravilhas o Senhor vai operar através de nós, como operou através de Paulo. Paulo termina, prega, o carcereiro se converte, a sua família inteira se converte, passam um remédio nas costas dele, ficam um tempo na casa dele, aleluia. Depois vem aquela controvérsia, né, que espancaram o cidadão romano, aí ele volta para a casa de Lídia, e na casa de Lídia tem irmãos lá reunidos em nome de Jesus. Oportunidade, propósito e o agir de Deus. Nós precisamos viver isso, igreja. Não apenas sábado agora. Pastor, mas está muito em cima. Como a gente classifica muito em cima as coisas de Deus. As nossas coisas nunca estão em cima, né? Quando de uma hora para outra a gente resolve fazer maluquice, não está em cima. Mas as coisas de Deus. Amados, queridos, esse bairro vive numa situação que só a misericórdia de Deus. Às vezes eu ando de madrugada aqui. Eu vejo gente preciosa, Edgar. Irmão, eu não vejo vagabundo, maloqueiro, não. Eu vejo gente preciosa. Que nas mãos de Jesus podem ser instrumentos poderosos do Senhor. Às vezes eu passo aqui de madrugada, eu vejo gente nas esquinas. Os que eu conheço, eu faço questão de cumprimentar todos eles. Todos eles. Às vezes eu estou saindo aqui da igreja sozinho. Os meninos ali me param. Pastor, chega aí. E eu vou lá conversar com eles. Teve um dia que eles disseram para mim, pastor, ora por nós, pelo amor de Deus. Que nós não estamos aguentando mais. Arthur Alvim precisa de nós. Arthur Alvim precisa de você. Arthur Alvim precisa dessa igreja. Pastor, mas eu estou velho, eu estou muito novo, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu não sei o quê. Por favor, não dê justificativa de nada. Se você não quiser participar, diga para Jesus, eu não quero. É mais honesto. É mais honesto. Do que ficar inventando coisas para não participar. Na sexta-feira à noite, nós vamos organizar as equipes aqui. É muito simples. Porque evangelizar é a coisa mais simples que tem. Não tem que ficar, vamos fazer uma apostila, vamos fazer nada, querido. Nada. É bobeira. Na sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar reunido aqui. Todos os obreiros dessa igreja é presença obrigatória. Porque nós temos que ser exemplo acima de tudo. E os irmãos, nós vamos cumprir a nossa vocação. Aquele que não vai para a rua, fica orando. Aquele que não sabe pregar, vai junto para interceder, vai junto para cantar. Eu quero ver o ministério infantil envolvido nisso.
Eu tenho aqui algumas ideias que eu quero compartilhar. Coisas simples, coisas sem mistério nenhum. Mas nós precisamos dizer para esse bairro que Jesus é esperança para eles. Amém, Jesus?